Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chuksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayana Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasecha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e a todos Shri Rupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jayavadharma, capítulo 7. Então, continuando a conversa entre o Yadavadasa, o Anantadasa e Chandidasa, né, amigo do Yadavadasa. Então, o Yadavadasa pergunta: se os Grihastas Bhaktas são tão elevados, né, e respeitados e queridos por todos, por que alguns renunciam à vida familiar? E o Anantadasa responde: alguns devotos Grihastas são capazes de renunciar à sua vida familiar, mas tais Vaishnavas são muito poucos nesse mundo e a associação com eles é muito rara. O Yadavadasa pergunta: por favor, explique como alguém pode se tornar capaz de renunciar à vida familiar. O Anantadasa responde: os seres humanos possuem duas tendências, Bahimukha Pravritti, que é uma tendência externa, e Antarmukha Pravritti, uma tendência interna. Os Vedas se referem a essas duas tendências como sendo como estando focadas, né, no mundo externo, né, ou focadas para a alma, focadas na alma, né, perdão. Então, quando a alma espiritual pura se esquece da sua verdadeira identidade, ela falsamente se identifica com a mente, né, ou falsamente identifica a mente como sendo o eu, ou a alma, embora a mente seja apenas uma parte do corpo sutil, né, do corpo sutil que é material. Tendo identificado-se com a mente dessa maneira, a alma, então, ela busca a ajuda dos portais dos sentidos. Cada sentido é como se fosse um grande portal. E fica atraída pelos objetos dos sentidos externos. Essa, então, é uma tendência externa. A tendência interna é exibida quando fluxos de consciência se revertem-se, né, de matéria grosseira para a mente
e da mente para a alma. Aquele cuja tendência está predominantemente externa deve conduzir todas as suas atividades de maneira não ofensiva, com Krishna no centro de suas vidas, através da força de sadhusanga. Se alguém se abriga em Krishna Bhakti, essas tendências externas são rapidamente mitigadas e convertidas em tendências internas. Quando a direção dessa tendência está completamente internalizada, existe então a capacidade de renunciar à vida familiar e mais a pessoa abandona a vida familiar antes mesmo desse estágio se consumar. Então, não, perdão, se a pessoa ela abandona a vida familiar antes de ter alcançado esse estágio, existe então um perigo significativo dela cair dessa posição. O ashram de Grihastha é uma escola especial onde as divas podem receber instruções sobre Atma Tattva, a verdade espiritual, e também recebem a oportunidade de desenvolverem suas realizações sobre tais assuntos. Elas podem deixar essa escola quando a sua educação estiver completa. O Yadavadasa pergunta: quais são os sintomas de um devoto que é capaz de abandonar a vida familiar? Anantadas responde: ele deve estar livre de todo o desejo de se associar com o sexo oposto, ele deve possuir misericórdia irrestrita por todas as entidades vivas, ele deve estar completamente indiferente aos esforços para se acumular riqueza, e ele também deve buscar apenas conseguir comida, né, e roupa suficientes para manter a si mesmo. Ele deve cultivar um amor incondicional por Krishna. Ele deve evitar, né, ou ter eliminado completamente a associação com os materialistas, deve estar livre de apego e aversões por vida ou morte. Srimad Bhagavatam 11.2.45 descreve esses sintomas da seguinte maneira: Sarva bhuteshu ya pashed bhagavad bhavam atmana bhutani bhagavati atmani esha bhagavatattomaha. Aquele que vê o seu próprio humor de atração por Shri Krishna Chandra, que é a alma de todas as almas, em todas as divas, e aquele que também vê todas as entidades vivas residindo dentro deste abrigo de Krishna, é um Uttama Bhagavata. O Bhagavatam 3.25-22. Bhagavan Kapila Deva descreve as características principais de um sadhu. Maya nanyena bhavena bhaktin kurvanti yedriram matkrite tyaktva karmanas tyaktva swajana bandhava. Aqueles que apenas me adoram, e que, portanto, se ocupam na devoção firme e exclusiva a mim, abandonam tudo por mim, incluindo todos os deveres prescritos no Varnashram Dharma e todos os relacionamentos com suas esposas, maridos, filhos, amigos e parentes. Também foi dito no Srimad Bhagavatam 11.2.55: Vishrijati Hridayam Nasyad Sakshad Dharir Avasya Bibhito Pi Agouga Nashaha Pranaya Rasanaya Dritangri Padma Sabhavati Bhagavata Pradhana Uktaha. Se alguém recita, né, mesmo sem intenção, Sri Harinama de maneira inofensiva, né, imediatamente os seus pecados acumulados através de muitas vidas são destruídos. Tal pessoa, então, ela consegue
prender os pés de lótus de Sri Hari dentro de seu coração com as cordas do amor está considerada e é considerada como a melhor de todos os devotos. Então, quando esses sintomas se manifestam num Grihastha Bhakta, ele está então livre, né, de qualquer ocupação em karma e, portanto, ele renuncia à sua vida familiar. Tal devoto nirapeksha, ou um renunciante, é muito raro e uma pessoa deve se considerar extremamente afortunada se alcançar a associação dele. Então, Yadavadasa diz: hoje em dia, rapazes, né, comumente renunciam à vida familiar e adotam as vestes de um renunciado, né, de um renunciante. Eles estabelecem um local para os sadhus se encontrarem e começam a adorar deidades do Senhor Supremo. Após algum tempo, eles caem na associação com mulheres novamente, mas eles não abandonam o cantar dos santos nomes. Então mantêm os seus, vamos dizer, santuários, né, seus templos, coletando donativos, né, de diferentes lugares. Seriam esses homens renunciados ou grihastas bhaktas? E o Anantadasa disse: a sua pergunta, ela levanta várias questões de uma vez só, mas eu irei respondê-las uma por uma. Bom, primeiro, a capacidade para a renúncia da vida familiar não tem nada a ver com juventude ou velhice. Alguns Grihastha Bhaktas são qualificados através dos samskaras que eles adquiriram nas suas vidas anteriores e por isso podem abandonar a vida familiar enquanto ainda são jovens. Por exemplo, os samskaras anteriores de Shukadeva Goswami permitiram que ele pudesse renunciar à sua vida familiar do momento em que ele nasceu. Então, devemos entender que essa capacidade dele não é artificial. Né? Se existe um desapego real, então a juventude não é um impedimento. E o Yadavadasa pergunta: qual é a renúncia real e qual é a falsa? Anantadasa responde: a renúncia real, ela é tão firme que jamais pode quebrar, jamais pode se romper. A falsa renúncia, ela surge da decepção, da desonestidade, do desejo por prestígio. Decepção não, perdão, da enganação, né? Da dissimulação, desejo por prestígio. Algumas pessoas fazem um show falso de renúncia para ganhar respeito, né, que é oferecido aos Nirapeksha Bhaktas de verdade, né, mas esse falso desapego ele é fútil e completamente inauspicioso. Assim que tal pessoa deixa a sua casa, os sintomas da sua capacidade pelo desapego desaparecem. E então, como se diz, a depravação começa, né? Aparece. Então Yadavadasa diz: um devoto que abandonou a sua vida familiar precisa adotar a vestimenta externa de um renunciante? O Anantadasa responde: os Nirapeksha Akinchana Bhaktas que firmemente renunciaram, né, ao espírito de desfrute purificam o mundo inteiro, né? Estejam eles vivendo nas florestas ou em suas casas. Alguns deles aceitam as roupas, as vestes de um renunciante, né, como um sinal externo para identificá-los, né, e para, vamos dizer assim, distingui-los dos devotos que são ainda chefes de família. Nesse momento, aceitar esta vestimenta fortalece, né, essa decisão deles de fazer um voto firme na presença de outros Vaishnavas que também estão na vida renunciada. Então isso é chamado de a entrada
na ordem renunciada. A aceitação de roupas apropriadas para a renúncia. Se você se refere aos Bekagrahanas ou Veshagrahanas, a aceitação de uma roupa de renúncia, né, então qual seria o problema? Né? Não há nenhum problema nisso. O Yadavadasa pergunta: qual é o propósito de você ser identificado, né, pelas roupas, né, de um renunciante? Anantadasa responde: isso é muito bom para identificar o membro da ordem renunciada. Né? Por quê? Porque aquele que porque os parentes daquela pessoa não mais irão manter nenhum tipo de relacionamento com ele, né? E irão facilmente abandoná-lo. Fica fácil você saber, ó, essa pessoa tomou então uma decisão, vamos dizer assim, uma decisão, vamos dizer assim, consolidada. Né? Ele está se identificando publicamente como uma pessoa renunciada. Então, automaticamente, os seus parentes já não se aproximarão deles. Ele não mais irá desejar permanecer na sua casa e um desapego natural surgirá em seu coração, com um medo consequente em relação à sociedade materialista. Isso é benéfico para alguns devotos, né, ao aceitar essas vestes de um renunciado. Embora isso não seja necessário se o desapego, né, pela vida familiar estiver completamente maduro. Né? Ou seja, é dito no Srimad Bhagavatam 4, 29 e 46. Sajahati matim loke vede cha parinishtitam. Um devoto que recebeu a misericórdia de Bhagavan abandona o apego por todas as atividades mundanas e por todos os deveres ritualísticos prescritos nos Vedas. Ou seja, a veste não determina se alguém é ou não renunciado, mas pode ajudar alguns que, né, estão entrando na ordem renunciada. Essa é a conclusão do Anantadasa. Não existe nenhuma regra para esses devotos aceitarem as vestes de um renunciante. Isso é necessário apenas enquanto eles estão dependendo da consideração pública. Né? Então Yadavadasa pergunta, né? De quem deve-se aceitar, né, as vestes de um renunciante? Ou o voto, né, de vida renunciada? E o Anantadasa responde: devemos aceitar a ordem renunciada de um Vaishnava que está situado também na ordem renunciada. Os Grihasta Bhaktas que não têm qualquer experiência no comportamento de vida renunciada não devem iniciar ninguém nesta ordem renunciada. Então, a seguinte declaração no Brahma Vaivarta Purana confirma isso. Apariksho padishtam yat loka nashaya tad bhave. Então, uma pessoa é capaz de trazer ruína ao mundo, se instruir aos demais nos princípios religiosos que ele mesmo não segue. Então, isso é muito comum na Índia. Tá? Gurus que são chefes de família, dando a ordem renunciada para outros devotos, iniciando brahmacharis, até sannyasis muitas vezes, né? Não é correto, como diz aqui na literatura. Tá? E o Yadavadasa pergunta: qual o critério que o guru deve se utilizar para dar a iniciação na ordem renunciada? Anantadasa responde: o guru primeiro deve considerar se o seu discípulo é qualificado ou não.
ele deve ver se o Grihastha Bhakta, pelo poder de Krishna Bhakti, conquistou um temperamento espiritual caracterizado por qualidades como, por exemplo, o controle da mente e dos sentidos. Se o seu desejo por riqueza e satisfação da sua língua, por exemplo, foi destruído ou não. O guru deve manter o seu discípulo com ele por algum tempo para poder examiná-lo completamente. E ele então pode iniciá-lo na ordem renunciada quando concluir que ele então é um candidato adequado. Sob nenhuma circunstância, né, deve-se oferecer iniciação antes disso, né, antes desse exame. Se o guru conceder a iniciação a uma pessoa que é desqualificada, ele certamente irá cair. Ou seja, o próprio guru. Não, aí ficou meio dúbio, não sei se é o próprio guru ou se é o próprio devoto. Parece que é o próprio devoto, então é o próprio devoto que vai cair. Então Yadavadasa pergunta, agora eu vejo que não é algo tão simples aceitar a vida renunciada, é algo realmente sério. Gurus desqualificados estão tornando esta prática um pouco banal. E isso apenas começou. Né? E ninguém poderá dizer quando isso irá acabar. O Anantadasa diz, Shri Chaitanya Mahaprabhu severamente puniu Chota Haridasa por uma falha insignificante, né? Simplesmente para proteger a santidade da ordem renunciada. Os seguidores do Nosso Senhor devem sempre se lembrar da punição que Chota Haridasa recebeu. Para quem não sabe a história de Chota Haridasa, ele era um devoto, um brahmachari jovem, né? E certa vez ele foi até a casa de uma senhora chamada Madhavi Devi, que era uma das associadas de Mahaprabhu, pedir um pouco de doação, um pouco de arroz. E na casa dela vivia uma moça, uma empregada, que era jovem, e por ter ido ali, naquele local suspeito, né, na presença de duas mulheres apenas, Sri Chaitanya Mahaprabhu simplesmente rejeitou completamente Chota Haridasa, ao ponto que Chota Haridasa teve que cometer suicídio. E Chaitanya Mahaprabhu simplesmente não disse nada, né? Ou seja, Mahaprabhu não gostou dessa conduta dele, né? Eu já ouvi alguns Vaishnavas explicando que, na verdade, ele estava com um certo interesse naquela a empregada da casa, tá? E foi lá, né, intencionalmente para, vamos dizer assim, né, ter algum contato com aquela menina, moça, né? E ele era um brahmachari, né, estava na vida renunciada. E então isso fez com que Mahaprabhu tomasse essa atitude muito drástica de simplesmente rejeitar completamente Chota Haridasa, ao ponto que ele cometeu suicídio. E Mahaprabhu não lamentou, não disse que que pena, não. Mahaprabhu simplesmente manteve silêncio sobre isso. Muito bem. Então, o Yadavadasa ele pergunta novamente. É apropriado construir um monastério e estabelecer a adoração das deidades após ter se entrado na ordem renunciada? E Anantadas disse, não. Um discípulo qualificado que entrou na vida renunciada deve manter a sua existência mendigando todos os dias. Ele não deve se envolver com a construção de monastérios e outras grandes empreitadas. Ele deve morar em qualquer lugar, seja numa cabana ou num templo mantido por um grihasta, né? Ele deve se manter completamente livre de todos os afazeres que necessitam mexer com dinheiro. E ele deve também constantemente cantar Sri Harinama sem ofensas.
Essa instrução já é uma instrução que depende de tempo, local e circunstância, porque, obviamente, nós sabemos que vários dos nossos gurus, eles se dedicaram a fundar templos, abrir templos, né? Então, essa instrução especificamente, ela não pode ser tomada como absoluta, né? Tuyadavadasa pergunta, o que você chama de renunciantes que estão tentando montar um monastério e depois querem viver como chefes de família? E o Ananta Dasa diz, eles são chamados de Vantasi, ou seja, aquele que come o próprio vômito. Então Yadavadasa diz, eles não são mais considerados Vaishnavas? E o Ananta Dasa responde, que benefício há na associação com aquele cujo comportamento é contrário aos Shastras e ao Vaishnava Dharma? Eles abandonaram Bhakti pura e adotaram a vida de um hipócrita, um estilo de vida hipócrita, né? Que relação pode um Vaishnava ter com tais pessoas? Ou seja, o que ele quis dizer? Há pessoas que renunciam, né, criam um ashram e depois se associam novamente com mulheres, né, e mantêm essas mulheres nesses ashrams para a sua satisfação, e eles passam a viver como se ali fosse a casa deles, né? Isso existe muito na Índia. Tá? Então eles são chamados de Vantasi. Vantasi é aquele renunciante que se associou com mulheres dentro da ordem renunciada, né? Ou abandonar a ordem renunciada para se associar com mulheres. Então é aquele que aquele que come o próprio vômito, né? Essa é a palavra dada, né, para esse tipo de devoto, né? Ou seja, não devemos nos associar com uma pessoa assim porque você não tem como confiar, né, nessa pessoa. Ao mesmo tempo que ele tem as vestes de renunciante, ele mantém uma família, mantém uma esposa, né, desfruta dos sentidos e precisa fazer dinheiro para mantê-los. Então o ashram acaba virando uma casa. E essa é a pior situação que a gente pode ter, né? Então Yadavadasa pergunta, como podemos dizer que eles abandonaram o Vaishnavismo, né, enquanto eles não abandonaram o cantar dos santos nomes? E o Anantadasa responde, Harinama e Nama Parada são duas coisas diferentes. O Harinama puro, ele é bem diferente do cantar ofensivo, que apenas tem uma aparência externa de ser Harinama. É uma ofensa cometer pecados, né, pelo poder dos santos nomes, do cantar de Srinama. Se alguém canta Srinama e ao mesmo tempo comete atividades pecaminosas, pensando que o poder de Srinama o irá redimir de todos os pecados, das reações pecaminosas, ele está cometendo Namaparada. E isso não é Shuddha Harinama, não é um nome puro. Então devemos nos afastar completamente de alguém que canta dessa maneira, ou seja, que canta enquanto comete pecados. Então Yadavadasa pergunta, então a vida doméstica de tal pessoa não pode ser considerada como centrada em Krishna? Nunca, disse o Anantadasa. Não existe espaço para hipocrisia numa vida doméstica centrada em Krishna. Só pode haver honestidade e simplicidade, né, sem nenhum traço de ofensa. Então, mesmo um devoto chefe de família não deve cometer pecados. Tá? O fato de cometer pecados não é uma regra apenas para o renunciante. Tá? É uma regra para todos. Então o Yadavadasa pergunta, seria esta pessoa inferior a um Grihastha Bhakta? E o Anantadasa responde, mas ele não é nenhum devoto.
Então não há qualquer questão de comparar ele com qualquer outro devoto. Então, devoto significa alguém que segue, de fato, os preceitos, os princípios, né? Segue o processo. Esse é um devoto. Aquele que faz um show de ser devoto não é devoto. Então, não tem nem como compará-lo com um grihasta simplesmente porque ele ainda não foi considerado um devoto, mesmo sendo ele um renunciante. Então, Yadavadasa pergunta, como ele pode ser, vamos dizer, como ele pode se, como é que diz? Como ele pode ser corrigido? Né? Como ele pode se corrigir? Como ele pode melhorar? O Anantadas responde, ele será contado entre os devotos novamente, quando abandonar todas essas ofensas e constantemente cantar Srinama, né? E jorrar lágrimas de arrependimento. O Yadavadasa diz então, Abadi Mahashai, os grihastas bhaktas que estão situados sobre as regras e regulações do Varnashram Dharma. Se um grihasta é excluído do Varnashram Dharma, então ele não está impedido de novamente se tornar um Vaishnava? O Anantadas responde, o Vaishnava Dharma é muito liberal. Todas as divas têm o direito de entrar no Vaishnava Dharma, né? Então é por isso que ele é chamado de Jaiva Dharma, ou seja, é o Dharma das divas, não de qualquer designação material como casta, enfim, né, nascimentos, etc. Até os sem castas podem seguir o Vaishnava Dharma, né, e viver como grihastas, embora eles não pertençam ao Varnashrama. Além disso, as pessoas que aceitaram sannyasa dentro do Varnashram e que depois caíram de suas posições podem mais tarde adotar Bhakti pura pela influência de Sadhu Sangha, ou seja, todos podem ser, vamos dizer assim, reformados, né? Todos podem retomar ao padrão adequado, né? Essa pessoa pode se tornar um Grihasta Bhakta, embora ela esteja fora da jurisdição das regras do Varnashrama. Existem outros que abandonaram o Varnashram Dharma devido aos seus maus hábitos, né? Se eles e suas crianças se abrigarem em Shuddha Bhakti pela influência de Sadhu Sangha, eles então podem se tornar um Grihasta Bhakta, embora eles também estejam fora do Varnashrama. Então nós podemos ver que existem dois tipos de Grihasta Bhaktas. Aquele que faz parte do Varnashrama e aquele que está excluído do Varnashrama. O Yadavadasa pergunta, qual deles é superior? Anantadas responde, aquele que tem mais Bhakti é superior. Se nenhum deles tem Bhakti, então a pessoa que está seguindo o Varnashrama é superior do que um Vyavaharika, né? Porque, pelo menos, né, ela está seguindo algum princípio religioso, enquanto que o outro, fora da casta, não possui princípios religiosos. No entanto, né, pelo ponto de vista absoluto, paramártica, né, pela perspectiva espiritual, ambos são caídos, porque eles não possuem Bhakti. Eu vou tentar explicar de novo. Nós temos dois tipos de devotos, né? Devotos comuns, né? Grihastas, devotos. Um que pertence ao Varnashrama, né? E outro que não. Tá? Um que é um sem casta, não vem de uma família que pertence ao Varnashrama. Não segue nenhuma regra dos Shastras, não segue absolutamente nada. São pessoas totalmente incivilizadas, né? Então o Yadavadasa pergunta, qual deles é superior? Então Anantadasa responde claramente, aquele que tem mais Bhakti é superior. Então vejam que o Vaishnavismo, os Vedas, jamais consideram alguém superior pelo seu nascimento, pela sua casta. Jamais. Aquele que tem Bhakti é superior, ele diz. Mas se ambos não tiverem Bhakti, aquele que segue
o Varnashram é superior, porque pelo menos ele segue alguns princípios regulativos, enquanto que o outro não. Mas, pelo ponto de vista absoluto, os dois são considerados caídos, né? E, vamos dizer assim, nenhum é superior ao outro pela perspectiva espiritual, porque ambos não possuem Bhakti, caso não possuam Bhakti. Tá? Então, como nós sempre consideramos pela perspectiva espiritual, não faz diferença entre alguém que está fora ou dentro do Varnashrama se ele não possui Bhakti. Tá? Essa é uma declaração muito importante. Tá? Muito bem. Então, Yadavadasa pergunta: um grihasta pode usar as vestes de um renunciante, de um mendicante, enquanto ainda estiver na sua casa? O Anantadas diz não. Né? Se ele fizer isso, ele será culpado, né, de duas coisas. Ele engana a si e engana o mundo. Se um grihasta adota as vestes de um renunciante, de um mendicante, ele simplesmente afronta e ridiculariza, genuinamente os mendicantes que vestem aquela roupa, né, de vida renunciada. Então Yadavadasa diz: Babaji Mahashoy, os Shastras escrevem qualquer sistema para se aceitar a ordem renunciada? E o Anantadas responde: isso não está claramente descrito. Pessoas de todas as castas podem se tornar Vaishnavas, mas de acordo com os Shastras, apenas aqueles que são nascidos duas vezes podem aceitar sannyasa. No Srimad Bhagavatam 7.11.35, Narada descreve as características separadas ou distintas daquele que, de cada diferente varna, né, e então conclui com a seguinte declaração. Ele diz: Yasya yallakshanam pruktam punsho varnabhivyanjakam yad anyatrapi drishyata tatteneva vinirdishet. Alguém pode ser considerado como pertencente a um varna, né, pelas características que ele possui, mesmo que ele apareça em uma casta diferente. A prática de se oferecer sannyasa a alguém, né, a um homem, que, embora tenha nascido em outras castas, né, possua os sintomas de um brahmana, né, pode ocorrer com base nos vereditos dos Shastras. Se um homem que nasceu numa casta diferente, né, possui realmente os sintomas de um brahmana, né, e recebe o sannyasa, né, então ele deve ser incluído dentro do sistema aprovado pelos Shastras. O veredito dos Shastras corrobora esta prática de oferecer sannyasa àquele que possui sintomas bramínicos, né, mesmo que ele tenha nascido fora das castas. Mas isso apenas se aplica à perspectiva de paramartika, né, ou seja, espiritual, não biaborhárica. Tá? Então Yadavadasa diz: irmão Chandidasa, você tem agora as perguntas para todas as suas... você tem agora... Você conseguiu as respostas para as suas perguntas? E o Chandidasa responde: hoje eu fui abençoado, né, de todas as instruções que fluíram da boca, né, do mais exaltado Babaji Mahashoy. Esses são pontos que eu consegui assimilar. A Jiva é uma serva eterna de Krishna, mas ela se esquece disso quando ela se esquece disso e então ela aceita um corpo material. Influenciada pelas qualidades da natureza material, ela busca felicidade,
né, e sofrimento, né, perdão, busca não, ela, é, ela extrai felicidade e sofrimento dos objetos materiais. Pelo privilégio de poder desfrutar os frutos das suas atividades materiais, ela deve então vestir uma guirlanda de nascimento, velhice e morte. Então, a diva que se envolve com o mundo material e se vê contrária a Krishna, ela então tem, ela recebe essa guirlanda feita de nascimento, velhice e morte, ou seja, repetidos nascimentos e mortes. A diva às vezes nasce numa posição elevada, às vezes numa inferior, né? E ela é conduzida por inúmeras circunstâncias a, a troca contínua de identidade. Fome e sede, né? Impelem-na a buscar, né, pela ação, né, e o seu corpo perece, né, num instante. Ele está, ela está, ela está condenada às necessidades deste mundo e é lançada, né, sobre uma ilimitada variedade de sofrimentos. Muitas doenças, né, surgem, né, que atormentam o corpo. Em sua casa, ele briga com a sua esposa e seus filhos, e às vezes, né, ele acaba até cometendo suicídio. Sua avareza em acumular riqueza faz com que ele cometa muitos pecados. Ele é punido pelo governo, insultado pelos demais, e assim sofre, né, um sem fim de aflições corpóreas. Ele está constantemente preocupado, né, pela separação dos seus familiares, pela perda da riqueza, né, pelo roubo, né, e outras inúmeras causas de sofrimento. Quando uma pessoa fica velha, seus parentes não querem mais cuidar dele, né, e isso faz com que ele passe por grande sofrimento. Seu corpo fraco, né, é tomado pelo muco, pelo reumatismo, né, e em outros sem números de dores, né, e mais tantas outras dores. E isso é simplesmente uma causa de miséria. Após a morte, ele entra num novo útero e sofre uma dor intolerável. E, apesar de tudo isso, né, enquanto ele permanecer no corpo, a sua capacidade de discriminação será dominada pela luxúria, pela ira, pela avareza, ilusão, orgulho e inveja. Isso tudo é o samsara. Eu agora compreendo o significado da palavra samsara. Eu repetidamente ofereço Dandavat Pranama para o Babaji Mahashaya. Os Vaishnavas são gurus do mundo inteiro. Hoje, pela misericórdia dos Vaishnavas, eu conquistei o conhecimento real deste mundo material. Quando os Vaishnavas presentes ouviram o que Anantadas Babaji Mahashaya, as instruções profundas do Anantadas Babaji Mahashaya, eles exclamaram bem alto, Sadhu, Sadhu. Naquele momento, vários Vaishnavas já haviam se reunido, né, ao redor deles e começaram então a cantar um bhajana que Lahiri Mahashaya havia composto. O bhajana diz: Egora samsare poriya manava napai do kerashesh sadhu sanga kori hori bhaje jodi tobe anta hoi klesh. Que diz o seguinte: a diva caiu nesta existência material terrível, né, e não encontra fim para o seu sofrimento. Mas o seu sofrimento chega ao fim quando ele é agraciado pela associação dos sadhus. E então ele começa a adorar a Sri Hari.
Aí o outro verso diz, as chamas, né, do desejo sensual queimam o seu coração. E quando ele tenta satisfazer todos os seus desejos, ele simplesmente, este fogo simplesmente aumenta com grande intensidade. No entanto, desfrutando de, não, perdão, mitigando as suas ofensas e cantando Sri Krishna Nama, atua como uma chuva refrescante que apaga este incêndio. Kalidasa diz, aquele que se abrigou nos pés de lótus de Chaitanya Nitai é o meu refúgio em minha vida e morte. Então, enquanto esse Kirtana estava sendo feito, Chandidasa dançou em grande êxtase. Ele pegou a poeira dos pés dos babadis, colocou sobre sua cabeça e começou a rolar pelo chão, chorando com grande bem-aventurança. Todos declararam, Chandidasa é extremamente afortunado. Após algum tempo, o Yadavadasa disse, vamos, Chandidasa, nós precisamos atravessar o rio. Chandidasa então respondeu sorrindo, se você me conduzir através desse rio, né, ou seja, o rio da existência material, eu vou. Então, os dois ofereceram Dandavat Pranams ao Pradyumna Kunja e partiram. Quando eles então saíram do Kunja, eles viram Damayanti oferecendo repetidas reverências e dizendo, Alas, por que eu nasci como uma mulher? Se eu tivesse nascido como um homem, eu poderia ter facilmente entrado neste Kunja, ter tido o darshan dessas grandes almas e ter me purificado pegando a poeira dos pés de lótus dele sobre a minha cabeça. Que eu me torne uma simples serva dos Vaishnavas de Srinavadvipa, nascimento após nascimento, e passe os meus dias, né, a serviço deles. Yadavadasa disse, este Godruma Dhamma é perfeitamente sagrado, simplesmente por vir aqui obtém-se Shuddha Bhakti. Godruma é uma vila de vaqueiros, né, e é o local onde Shatinandana, o Senhor de todas as nossas vidas, né, executou os seus passatempos divinos. Em seu coração, Shri Prabodhananda Saraswati realizou esta verdade e orou da seguinte maneira, no Navadvipa Shataka 36. Na loka vedodrita marga vedeir avisha sanklishate re vimudha hatena sarvam paritragoure shigodrume parna kutin kurudham. Ó tolos, embora vocês tenham se abrigado, né, nessa sociedade mundana e também nos Vedas e adotado muitos deveres sociais e religiosos, vocês permanecem miseráveis. Agora abandonem este caminho dúbio e rapidamente construam uma cabana para vocês em Sri Godruma. Então, dessa maneira, trocando o Harikata, né, ou seja, né, contando o Harikata um para o outro, né, uns para os outros, os três cruzaram o Ganges e chegaram em Kuliagrama. Ambos, Chandidasa e sua esposa Damayanti, manifestaram, né, então, um comportamento maravilhoso, Vaishnava. Intocados pelo mundo de Maya, eles ficaram adornados com as qualidades do Vaishnava Seva. Constantemente cantando Krishna Nama e demonstrando misericórdia a todas as divas. Abençoado é o casal de mercadores. Abençoado é a misericórdia dos Vaishnavas. Abençoada é Sri Navadvipa Bhumi. Então assim termina o capítulo 7 do Jaiva Dharma, Nitya Dharma e existência material. Então a gente na próxima aula vai dar sequência
ao capítulo 8 do Jaiva Dharma, que é o Nitya Dharma e o comportamento Vaishnava. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.